Dando continuidade às nossas aulas sobre a histologia animal, hoje estaremos falando sobre o tecido epitelial secretor. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. E dando continuidade às nossas aulas, então hoje nós vamos falar sobre o tecido epitelial secretor. Mas antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de te pedir para já deixar aí aquele like. E caso você ainda não seja inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever. Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade a essas aulas aqui e tenho certeza que você não vai querer perder, não é verdade? Então, bora para a aula. É o seguinte, na aula passada nós falamos sobre o tecido epitelial de revestimento. Hoje nós vamos falar do tecido epitelial secretor ou glandular, não é mesmo? Então, olha só. Ele é formado por células também epiteliais especializadas na produção de secreções. Nós temos vários tipos no nosso corpo. Elas vão se proliferar a partir dos epitélios de revestimento e, inclusive, na aula passada até mostrei um exemplo para vocês. E esses tecidos vão formar as glândulas do nosso corpo. E observem aqui, é formado da seguinte forma. Peguem lá na pontinha, lá o primeiro desenho. Nós temos um epitélio de revestimento. Percebam que vai acontecendo uma invaginação dele. Então, vai criando aí um canal excretor, que é esse aqui. E embaixo nós vamos ter as células que vão secretar, ok? Então, elas vão literalmente produzir secreções no nosso corpo. E nós temos essas células em várias regiões do nosso corpo. Vou mostrar para vocês. Olha só, quanto ao número de células, essas glândulas podem ser uni- ou pluricelulares. Um exemplo aí, ó, de células unicelulares são as caliciformes. E nós temos como pluricelulares a maioria, então, das nossas glândulas. Beleza? Continuando aqui, observem, foi essa mesma imagem que eu usei na aula passada. Percebam que nós temos células caliciformes, olha aí, e elas estão produzindo muco, estão produzindo e secretando, mandando para fora. E percebam também que nós temos até outras estruturas aí presentes, por exemplo, os cílios, que fazem parte deste tecido também. Tranquilo? Olha só, quanto ao modo de eliminação das secreções, nós podemos classificar as glândulas como merócrinas ou écrinas. Gente, isso aqui eu oriento a vocês a pegar aí caneta e um papel e anotar para vocês não esquecerem. Então olha aqui, ó, merócrinas ou écrinas, nós temos as apócrinas e temos também as holócrinas. Anota esses três nomes aí. Mas eu vou falar de cada uma delas agora, tá certo? E é o seguinte, as merócrinas, elas são aquelas glândulas que eliminam os produtos secretados sem perder nenhuma parte do citoplasma celular. Então observa aqui, ó, a maioria das glândulas é desse tipo. Por exemplo, a glândula lacrimal, vai sair a lágrima, mas você não vai perder. Vamos voltar? Mas você não vai perder citoplasma celular. Nós temos também como exemplo as glândulas salivares e temos também como exemplo as glândulas sudoríparas que estão aí distribuídas na nossa pele. Beleza até aqui? Então esses daqui são alguns exemplos para vocês de glândulas merócrinas. Agora, as glândulas apócrinas ou holomerócrinas, gente, é uns palavrão feio mesmo, viu? Elas vão eliminar a secreção juntamente com o citoplasma da célula. Isso mesmo. Então, observa aqui, ó. Nós vamos ter o citoplasma liberado, por exemplo, glândula mamária. Olha aí, ó. E logo em seguida, nós temos uma regeneração então desse citoplasma da célula que foi perdida na secreção.
E aqui outro exemplo que eu posso dar para vocês são as glândulas sudoríparas que estão, por exemplo, na região maxilar. Então, ó, presta atenção, nós falamos das merócrinas que estão distribuídas na pele. Aqui no caso é a apócrina, a glândula sudorípara que está embaixo das axilas. Não confundam. E nós temos também as glândulas holócrinas. Essas glândulas aqui, elas são aquelas que as células vão morrer. E elas vão se fragmentar literalmente com a produção da secreção. E ao final, os restos celulares são eliminados ali no local do corpo. Exemplo, Daniel, olha aí, ó, nós temos as glândulas sebáceas, que produzem o sebo que ajuda, então, a proteger e cobrir a nossa pele. Por isso que quando você fica um tempo tal sem tomar banho, mas eu nem suei, mas quando você passa a mão, parece que tem uma camada de cera. Então seria as glândulas sebáceas. Tranquilo? E olha só, gente, quanto ao local onde elas eliminam essas secreções, nós podemos dizer que as glândulas são exócrinas ou endócrinas, tá? Presta atenção aqui. As glândulas exócrinas são aquelas que são chamadas de glândulas de secreção externa, tá? Então olha aqui, ó, elas vão eliminar as secreções na superfície externa do seu corpo. Exemplo, acabei de falar, sebáceas, tá certo? Ou elas podem eliminar também no interior de uma cavidade externa do organismo. Como assim, professor? Vou te explicar. Aí, ó, nós temos aí glândulas exócrinas, né? As sudoríparas estão liberando aí o suor na testa desse rapaz aí. E nós temos também, gente, no interior da cavidade bucal, por exemplo, essas glândulas que liberam a saliva, as glândulas salivares, também se encaixam nas glândulas exócrinas. Beleza? Nós temos as endócrinas. Essas glândulas aqui, elas vão secretar internamente, então, aí, essas secreções. Nós temos aquelas que possuem ductos excretores e vão eliminar na corrente sanguínea, certo? Então, olha aqui, ó, um exemplo, a glândula tireoide. Ela vai liberar, então, os hormônios diretamente na sua corrente sanguínea. Beleza? Olha só, e nós temos aqui uma glândula que ela pode ser mista ou anfícrina. Essas glândulas aqui nós podemos chamar também elas de exoendócrinas. Neste caso, elas vão ser exócrinas e endócrinas ao mesmo tempo. Um exemplo legal aqui para passar para vocês é o pâncreas. O pâncreas, ele vai eliminar então aí os hormônios glucagon e a insulina na sua corrente sanguínea. Mas ele também vai liberar o suco pancreático através de ductos, fazendo com que ele caia lá no duodeno. Beleza? Então, ó, exócrina e endócrina. Tranquilo? Não se esqueça. Esse exemplo aqui, ó, que eu estou dando para vocês é um dos principais exemplos que gosta de cair em prova. Então, fica atento. Beleza, galera? Bem, pessoal, se vocês gostaram mesmo dessa aula, já deixa aí aquele like. E caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade a essas aulas aqui no canal. Belezinha? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!